A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de celebração. Com certeza, você é alguém que, quando trabalha, gosta de receber salário. Ninguém normalmente gosta de trabalhar e deixar ou ficar sem receber a sua recompensa pelo seu trabalho. Hoje, ao olharmos para o livro de Levítico, lá no final do capítulo 6 e também o capítulo 7, nós vamos perceber algumas regulamentações das leis a respeito de algumas ofertas. E aquilo que nós vamos estudar hoje pode ser resumido em 2 versículos que estão aí no capítulo 7 do livro de Levítico, e eu convido você a, juntamente conosco, ler esses 2 versículos. O primeiro deles, Levítico 7, versículo 7. Olha aí o que diz o texto de Levítico 7, 7. Há uma só lei para a oferta pelo pecado e para a oferta pela culpa. Ela pertencerá ao sacerdote que tiver feito expiação com ela. Esse é o primeiro texto. O segundo está lá no verso de número 37 do mesmo capítulo 7. Capítulo 7 de Levítico, verso de número 37, diz: esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta da consagração e das ofertas pacíficas. Voltando ao finalzinho lá do versículo de número 7, do capítulo 7, nós lemos o seguinte lá no finalzinho: ela pertencerá ao sacerdote que tiver feito expiação com ela. Ao nos atentarmos para esses versículos que nós lemos agora e para todo o restante que leremos no decorrer da nossa ministração, nós queremos propor o seguinte para os irmãos nesta noite. Queremos propor que digno é o obreiro do seu salário. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, primeiramente somos agradecidos porque Tu tens sido presente nas nossas vidas e tem nos dado os mecanismos necessários para estarmos em culto juntamente com os nossos irmãos. E temos a certeza que o Senhor, como sempre faz, falará aos nossos corações nesta noite. E é por isso que nós já te agradecemos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Digno é o obreiro do seu salário, e as crianças vão desenhar isto. Atenção, crianças, o desenho de vocês hoje será: vocês vão desenhar um homem representando um sacerdote, com aquela figura que vocês já conhecem. Desenhem aí do jeitinho que vocês gostam e sabem fazer. Então vocês vão desenhar um sacerdote, e à frente dele ou dos lados vocês vão desenhar pães, bolos, carnes, pedaços de carne, vão desenhar também couro de animais. Usem aí a criatividade para desenhar então o sacerdote, e do lado dele ou na frente dele pães, bolos, carnes, couro de animais. Qual é a ideia do desenho? A ideia do desenho é que Deus permitia, e isso vai ficar claro na leitura que nós vamos fazer, Deus permitia que os sacerdotes pudessem não só ficar com algumas coisas que era oferecido, parte delas, mas também eles poderiam comer de parte das coisas que eram oferecidas. Deus é quem estabeleceu isso. Por isso que o nosso tema hoje é digno, é o obreiro do seu salário. E para a gente entender isso, nós queremos focar 2 coisas enquanto as crianças desenham. A primeira delas é focar sobre o trabalho que era desenvolvido pelos sacerdotes ali na tenda da congregação, no tabernáculo, e depois focar na recompensa que esses sacerdotes tinham, que Deus permitia que eles tivessem. Olha lá no finalzinho do capítulo de número 6, a partir do verso de número 24, nós vemos o trabalho que esses sacerdotes tinham. E já podemos dizer que não era pouco trabalho,
era trabalho árduo, era trabalho o dia todo, manhã até a tarde, era trabalho que fazia com que o sacerdote transpirava. Afinal de contas, o pessoal levava ali as ofertas. A ênfase maior aqui está sobre as ofertas pelo pecado, ofertas pacíficas, ofertas pela culpa. E o sacerdote, então, tinha esse compromisso diário de estar ali na tenda trabalhando. O trabalho dele era um trabalho árduo. Olha aí, versículo 24 do capítulo 6 de Levítico, diz: o Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se santifica o holocausto, ou se sacrifica o holocausto, se sacrificará a oferta pelo pecado diante do Senhor. E aí a ênfase é coisa santíssima. Verso de número 27. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo, e quando o sangue dela for aspergido sobre uma roupa, tu a lavarás em lugar santo. Verso 28. Mas a vasilha de barro em que ela for cozida será quebrada, e se for cozida em uma vasilha de bronze, esta será esfregada e lavada com água. Capítulo 7 agora, a partir do versículo de número 1. Esta é a lei da oferta pela culpa, é coisa santíssima. A oferta pela culpa será sacrificada no lugar onde se sacrifica o holocausto, e o sangue dela será aspergido sobre o altar em redor. Toda a gordura será oferecida, a cauda gorda e a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e aqui está junto aos lombos, será retirada a protuberância do fígado, juntamente com os rins. E o sacerdote queimará tudo sobre o altar como oferta queimada ao Senhor. É uma oferta pela culpa. Versículo 11 agora. Esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que será oferecido ao Senhor. Se alguém o oferecer como oferta de ação de graças, oferecerá com o sacrifício de ação de graças bolos sem fermento amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com azeite, e bolos da melhor farinha amassados com azeite. Oferecerá pão fermentado com os bolos, junto com o sacrifício de ofertas pacíficas em ação de graças. Versículo 28 agora. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, quem oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, levará a respectiva contribuição da sua oferta pacífica ao Senhor. Levará com as próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Levará o peito com a gordura para movê-la como oferta de movimento ou oferta movida diante do Senhor. Esse era o trabalho que o sacerdote tinha que fazer todos os dias, de manhã e à tarde. Era sacrifício árduo, e ele devia fazer isso com a seguinte consciência. Primeiro, ele estava lidando com coisa santa. Observe que o texto várias vezes repete a ideia de é coisa santíssima. Não era coisa com a qual ele poderia brincar, não era local de brincadeira. Na verdade, a gente ouve muito isso até hoje. Lugar de trabalhar, o serviço não é lugar de ficar brincando. E lá, muito mais sério era isso. O sacerdote lidava com coisa santíssima. Ele pegava a oferta que a pessoa trazia e a oferecia a Deus, seguindo todos os procedimentos já indicados pelo Senhor, não só aqui, mas desde o começo do livro, ele vem falando com os sacerdotes por meio de Arão. Ele tinha que oferecer a oferta ao Senhor, toda a gordura era do Senhor. E aí a gente viu de novo falando daquela cauda
de tudo aquilo que cobria os rins, o fígado, aquela cauda gorda que era de uma espécie de ovelha, não era muito comum, mas existia esse tipo de ovelha que tinha uma cauda, a cauda dela era tão gorda que podia chegar a 30 quilos, de tal maneira que a ovelha não conseguia levantar a cauda, e algumas andavam até se arrastando por causa do peso. Toda a gordura era dedicada ao Senhor. Por quê? A gordura era o melhor, entendia-se que era o melhor da carne, era aquilo que dava realmente o sabor e ajudaria também a queimar. Mas há uma nota explicando que aquela gordura que de repente fosse de algum animal que fora morto, fora dilacerado, essa gordura não era para ser entregue ao Senhor, mas deveria ter outro uso. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. A oferta deveria ser também entregue ao sacerdote e ela deveria ser movida. A gente viu isso num dos versículos que nós lemos. E a ideia dessa oferta movida, a pessoa chegava com a sua oferta diante do sacerdote, ele colocava a sua mão embaixo da oferta, vinha o sacerdote, colocava também a mão embaixo, e eles faziam o movimento para frente e para trás, para frente e para trás. Era a ideia da oferta movida, com movimento. Mas se entendia também que essa oferta movida poderia ser, naquela época alguns acreditavam que era colocar-se a mesma coisa, a mão, e mover-se para frente, para trás, para cima e para baixo. Frente, trás, para cima e para baixo. Percebeu o formato que ficou? Acreditava-se, alguns acreditam que mover a oferta era para frente, para trás, para cima e para baixo. Isso daria o sinal da cruz, talvez uma referência àquilo que Cristo iria fazer lá na frente. Seja como for, isso fazia parte do trabalho do sacerdote. E ele fazia isso todos os dias, de manhã e à tarde. Vários sacerdotes, o sumo sacerdote era uma pessoa e depois tinham mais sacerdotes e levitas que ajudavam nesse processo. A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma comunidade, quando eles saem do Egito, diz o texto, que foram aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Imagina, pelo menos aí, vamos dizer em termos de famílias, talvez aí umas 300, 400 mil famílias. Todos os dias esses líderes chegando lá e levando os seus sacrifícios. Imagina o trabalho. Por isso que nós estamos falando que o trabalho do sacerdote era um trabalho árduo. Assim como hoje também, nós não temos mais os sacerdotes como esta figura que nós temos aqui, mas nós temos aqueles que servem ao Senhor, servem no ministério, servem à igreja como pastores, como missionários. E a gente tem que reconhecer, e aí é um dos nossos desafios, reconhecer que esse tipo de trabalho é um trabalho árduo. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, que era um jovem pastor, Paulo fala com Timóteo que aqueles presbíteros, isto é, pastores, líderes, que governavam bem, e aqueles que se empenhavam no ensino e na pregação, eles eram merecedores de dobrados honorários. Então Paulo deixa bem claro para Timóteo que ele, Timóteo, deveria ser esse tipo de líder, esse tipo de pastor, esse tipo de ministro que se dedicaria com toda a intensidade ao ministério recebido pelo Senhor. Quando a gente vê Levítico, a gente descobre que o trabalho do sacerdote era um trabalho árduo, todos os dias, seguindo todas as regras que a gente já conhece, tendo acompanhado os primeiros capítulos, quando toda a orientação é dada de como se fazer os sacrifícios. A pessoa sacrificava, mas o cuidado com o sangue era o sacerdote. Aspergir o sangue ali em torno do altar era o sacerdote. No momento em que se tinha que entrar na tenda para trocar os pães, para manter as lâmpadas da menorá acesa, do candelabro acesa, para
colocar ali o incenso, era o sacerdote, as luzes não podiam se apagar. Lá no altar, o fogo devia queimar o tempo todo. Era trabalho diário. Assim como é diário também o trabalho dos nossos ministros nos dias atuais. E nós temos que reconhecer que o trabalho ministerial, pastoral, de missionários, aqueles que se dedicam tempo integral ou tempo parcial, é um trabalho árduo. Conta-se até uma história de um homem que passou em frente à igreja e viu lá no fundo, por uma das janelas, viu o pastor lendo. E esse homem então gritou: "Ei, pastor, está descansando?" E o pastor respondeu: "Não, eu estou trabalhando." Na volta, aquele homem passa de novo em frente à igreja e vê agora o pastor com uma enxada na mão, capinando o jardim da igreja. E o homem então grita: "Ei, pastor, agora o senhor está trabalhando." E ele diz: "Não, agora eu estou descansando." E a ideia dessa historinha é mostrar que o trabalho desenvolvido por ministros do evangelho pode não parecer tão árduo à vista daqueles que estão de fora, mas na verdade é um trabalho árduo. Eu fico imaginando os homens indo naquela época levar os seus sacrifícios e de repente via lá o sacerdote pegando o sangue do animal que ele matou, né, que o homem que levou que matava. Então ele pega o sangue, passa ali no cantinho do altar, passa no outro cantinho do altar, pega um pouquinho de azeite, entra lá coloca lá no candelabro, pega os pães, tira os pães velhos, coloca os pães novos, pega alguns incensos, coloca lá no altar e deixa queimando. Daqui a pouco ele volta, lava a mão, lava os pés, pega mais um pouquinho de sangue e passa. Eu imagino que de repente muitos naqueles dias chegavam lá e falavam: queria eu ficar passando sangue aí nessa ponta do altar, jogando aqui de baixo, pegando um pouquinho de cinza, indo lá levar não sei para onde. Queria eu ter um trabalho desse. Assim como hoje muitos olham para os ministros e falam: queria eu ter uma vida dessa, ficar só sentado o dia inteiro, escuta uma conversa aqui, prega ali, queria eu. O nosso desafio, assim como foi para aqueles dias, é reconhecer que esse trabalho desenvolvido pelos sacerdotes, assim como o trabalho desenvolvido pelos ministros de Deus nos dias atuais, pastores, missionários, é um trabalho árduo. É claro que hoje a gente tem modelos que denunciam uma atitude que não é a atitude correta. Infelizmente, tem sido mostrado muito mais os maus exemplos do que sido enfatizado os bons modelos. E por causa dos maus exemplos, muitas pessoas acreditam que todos são iguais. Mas, na verdade, aqueles homens que seguem, que são chamados por Deus, homens e mulheres que são chamados por Deus para o ministério e cumprem de acordo com o que a palavra de Deus diz, eles têm um grande trabalho, assim como um grande trabalho também tinham os sacerdotes. E o Senhor reconheceu isso. Tanto reconheceu que o Senhor disse que estabeleceu, na verdade, que eles deveriam ser recompensados. Qual seria a recompensa? Talvez você, tendo lido antecipadamente esse texto, percebeu as várias vezes que repete-se a ideia de que eles poderiam comer, que ficaria para eles. O primeiro versículo que nós lemos, versículo 7 do capítulo 7, falou que pertenceria ao sacerdote. Mas vamos ler mais alguns textos desses capítulos que ainda não foram lidos. Verso 26 do capítulo 6, mostrando a recompensa que o sacerdote tinha. Verso 26 do capítulo 6 diz assim: o sacerdote que ao oferecer pelo pecado, a comerá em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Verso 29. Qualquer homem entre os sacerdotes comerá dela, é coisa santíssima, mas não se poderá comer nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é levada para a tenda da revelação, para fazer expiação no lugar santo. Aqui uma referência ao dia da expiação, que nós ainda veremos. Ela será queimada no fogo. Capítulo 7, versículo 6. Qualquer homem entre os sacerdotes
comerá dela em um lugar santo, é coisa santíssima. Verso 8, da mesma forma, o sacerdote que oferecer o holocausto em favor de alguém ficará com o couro do animal oferecido. De igual modo, toda a oferta de cereais assada no forno e tudo o que se preparar na frigideira, na assadeira, pertencerá ao sacerdote que a oferecer. Igualmente, toda a oferta de cereais, quer seja amassada com azeite, quer não, pertencerá a todos os filhos de Arão sem distinção. O texto continua agora lá no versículo de número 14 do capítulo 7. Oferecerá uma parte de cada oferta ao Senhor. Ela pertencerá ao sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. A carne do sacrifício de ofertas pacíficas em ação de graças deverá ser comida no dia em que for oferecida. Nada será deixado para o dia seguinte, mas se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, deverá ser comido no dia em que for oferecido, e no dia seguinte se comerá o que sobrar. Verso 17. Mas o que ainda sobrar da carne do sacrifício será queimado no fogo até o terceiro dia. Se parte da carne da oferta pacífica for comido ou comida no terceiro dia, a oferta não será aceita, nem terá valor para aquele que a tiver oferecido. Será algo repugnante, e quem dela comer sofrerá por causa do seu pecado. A carne que tocar alguma coisa impura não poderá ser comida, será queimada no fogo, mas todo aquele que estiver puro poderá comer da outra carne. Porém, se alguém estiver impuro e comer a carne do sacrifício da oferta pacífica que pertence ao Senhor, será eliminado do seu povo. Se alguém tiver tocado alguma coisa impura, como impureza de homem, ou gado impuro, ou qualquer abominação impura, e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica que pertence ao Senhor, será eliminado do seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas: não comereis nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado por animais selvagens, poderá servir para qualquer outro fim, mas não poderá ser comida de maneira alguma. Quem comer da gordura de animal oferecido como oferta queimada ao Senhor será eliminado do povo. E não comereis sangue algum, nem de aves, nem de gado, em nenhuma das vossas habitações. Toda pessoa que comer sangue será eliminado do seu povo. Versículo de número 31 agora. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e seus filhos. Dareis ao sacerdote a coxa direita dos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas como uma contribuição. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta pacífica terá a coxa direita como sua porção. Pois tomei o peito movido e a coxa ofertada das ofertas pacíficas dos israelitas e os dei ao sacerdote Arão e a seus filhos como sua porção para sempre entre os israelitas. Esta é a porção sagrada das ofertas queimadas do Senhor, reservada a Arão e seus filhos, desde o dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. No dia em que os ungiu, o Senhor ordenou que os israelitas lhes entregassem essa porção, que é deles para sempre, através de suas gerações.
Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta da consagração e das ofertas pacíficas que o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que este ordenou aos israelitas que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Perceberam? Trabalho árduo, Deus falou, vamos recompensar. Tem uma parte da oferta que é dedicada a mim, diz o Senhor, que eu vou dar aos sacerdotes, que eu vou dar àqueles que ministram arduamente no tabernáculo, ali no ambiente em que se levava as ofertas. Porém, haviam regras. Deus dá a porção para os sacerdotes que trabalhavam bastante, isso nós já vimos, mas haviam regras. Primeiro, eles tinham que comer no lugar santo. A gente viu na leitura que eles, ao pegarem aquela parte que era deles, eles tinham que comer no lugar santo. Onde era o lugar santo? O lugar santo era no pátio ali do tabernáculo. Não era dentro da tenda, e lembra? Não era dentro da tenda para não dar a conotação de que Deus se alimentava daquilo que era oferecido. Mas também não era lá no meio da comunidade, no meio do povo, porque lá haviam pessoas que estavam impuras, não tinham acertado suas situações com Deus. Então o sacerdote poderia comer juntamente ali com todos aqueles que participavam, e entendemos também que com suas famílias, mas dentro do pátio eles tinham que estar puros. Se não estivessem puros, eles não poderiam comer, e se comessem seriam eliminados. E a gente vai se lembrar que antes dele oferecer os sacrifícios das pessoas, digamos assim, vamos usar a expressão, antes de começar o dia, eles primeiramente ofereciam os sacrifícios, pedindo perdão pelos seus pecados, para depois oferecer os sacrifícios das outras pessoas. Eles tinham que estar puros. Eles também não poderiam comer a gordura. A regra, tanto que valia para todo mundo, valia para eles. Eles não poderiam comer a gordura. E aquela gordura, como começamos a citar anteriormente, de animais que morressem por si só ou que eram dilacerados, não poderia ser comido. Poderia ser usado para outros fins, mas não poderiam ser oferecidos ao Senhor e nem comido. Poderia ser usado, por exemplo, para fins domésticos. Poderia ser usada a gordura para queimar lá no tipo de lamparina que eles tinham, e colocava a gordura, colocava fogo, e isso iluminava a casa. Também era muito comum eles usarem essa gordura, os pastores, usavam a gordura, porque quando eles saíam para levar o rebanho para os pastos, haviam ali vários buracos em que as cobras se escondiam. E para afugentar as cobras, eles passavam gordura naquele buraco, colocavam ali gordura naquele buraco e colocavam fogo. Queimando, as cobras não saíam e não iriam picar os seus animais. Poderia ser usado para qualquer coisa, mas não poderia ser comida. Eles também não poderiam comer sangue. Quando a gente chegar no capítulo 17, a gente vai entender melhor o porquê que não se poderia comer sangue. Mas essa expressão, porque sangue é vida, já dá para nós toda a indicação. A vida do animal estava ali no sangue. E quando a gente chegar no capítulo 17, a gente vai entender isso melhor. Mas a regra era clara: não se pode consumir o sangue. E não era apenas por questões de saúde. Acreditamos que envolvia isso também. Mas acima de tudo era uma questão de culto, de obediência a Deus. O Senhor estabeleceu: não comam sangue. A alimentação dos sacerdotes não era assada. Assada era aquilo que era oferecido ao Senhor, que subia com cheiro suave. A parte que pertencia aos sacerdotes, se você observou na leitura, era cozido. E uma vez cozido em algo de barro, deveria ser destruído. Se fosse de bronze, era só lavar e reaproveitar. De barro, por ser poroso, poderia então acumular sujeira. Então, por isso era descartado, quebrado, mas poderia-se fazer algo em vasilhas de bronze, que era lavado e reaproveitado. O couro pertencia ao sacerdote. O couro que ele poderia vender, ou ele poderia utilizar, ficar com ele e utilizar da maneira como quisesse. Tudo isso eram as regras que
que o Senhor estabeleceu para que eles se beneficiassem do trabalho que eles realizavam. E de novo, eu fico imaginando as pessoas chegando lá, de repente um lavrador chegando lá, um pastor que cuidava tanto das ovelhas, mas tinha também a sua plantação, e ele suava lá o dia inteiro e via o sacerdote. Puxa, o sacerdote só passa sangue aí nas pontas, joga sangue lá de baixo, tira a cinza, fica lá mantendo a lâmpada acesa, troca os pães, põe um incensinho ali para queimar. A vida dele, rapaz, parece que ele nem sua. E aí, olha só o tanto de carne que ele recebeu, olha o outro tanto de couro que recebeu. Rapaz, eu queria ter essa quantidade de pães que esse povo tem. Olha só, trabalham a maciota, olha só a recompensa. Assim também hoje, muitas pessoas, e de novo, talvez até pelos maus exemplos, acham que, primeiro, o trabalho ministerial ele é fácil, segundo, que se ganha muito dinheiro nesse tipo de trabalho e que tem vida fácil. Meus irmãos, minhas irmãs, eu concordo e aceito de fato que nós temos péssimos exemplos de homens e mulheres que têm usado, como disse o apóstolo Paulo, para Timóteo também ele fala isso, que têm usado da vida piedosa, do ministério para se enriquecer, para esfolar as pessoas, tirar o máximo que puder das pessoas para eles estarem bem. Mas quando o Senhor dá essas regras, Ele não faz isso. Ele cuida do seu povo o tempo todo e não há nada que o Senhor pede para que fosse entregue como recompensa ao sacerdote que fosse extrapolante. O Senhor diz, olha, faça isso porque o trabalho que ele faz é um trabalho relevante. Lembrando que o sacerdote é aquele que, como que representava o povo diante de Deus. Ele é quem conduzia a adoração do povo, é ele quem chegava diante de Deus. E o sacerdote também era aquele que demonstrava a aceitação de Deus por aquilo que o povo tinha oferecido. E uma das maneiras de demonstrar a aceitação de Deus era comer parte do que foi oferecido. Isso é muito interessante a gente lembrar, mesmo que talvez naquela época, isso a gente está conjecturando, imaginando, possivelmente existissem também pessoas que não entendessem muito bem essa ideia da remuneração, da recompensa que o Senhor dava. Quando a gente olha para os nossos dias, a gente também tem o grande desafio de reconhecer a importância de se cuidar financeiramente de um ministro que serve tempo integral ou tempo parcial a uma comunidade cristã. Se ele serve tempo integral, assim como o sacerdote, ele não tem outro tipo de trabalho do qual poderia tirar sua renda. Se ele serve parcialmente, a sua renda parcial vem desse outro trabalho. Mas a igreja, a comunidade tem o desafio de entender esse compromisso, essa importância de cuidar dos seus pastores, dos seus líderes. Olha só o que diz o Novo Testamento. 1 Coríntios 9, versículo 13 diz: não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E aí Paulo está fazendo uma referência a isso que nós estamos estudando. E os que servem no altar participam do que ali é oferecido. Também em 1 Coríntios capítulo 10, verso 18, observai o povo de Israel, pois, ou por acaso, os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Aquele texto que já foi citado, 1 Timóteo 5, 17 a 18. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Porque a Escritura diz, não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. O que a gente pode chegar então à conclusão é que é muito importante que nós entendamos que digno é o obreiro do seu salário. Os sacerdotes naqueles dias, na época lá, enquanto o povo estava no Sinai, no deserto do Sinai, especificamente no Monte Sinai, eles receberam de Deus a recompensa pelo trabalho que eles realizavam. E lembre-se, se eles deslizassem, desobedecendo a Deus, Deus os eliminaria do meio do povo. Vocês ficou claro isso na leitura? Tudo aquilo que poderia e o que não poderia. Hoje também é a mesma coisa.
assim como eles foram recompensados, hoje o Senhor também chama a nós, comunidade cristã, a observarmos e a lembrarmos que, como igreja, nós temos a responsabilidade de cuidar, digamos assim, de maneira econômica, cuidar dos nossos líderes, dos nossos pastores, daqueles que ministram e aqueles que se empenham sem interesses monetários, sem querer ficar rico. Ministério não é para ninguém ficar rico. Ministério é para a gente servir ao Senhor e Ele nos dá o sustento que precisamos por meio da sua igreja. E é válido terminarmos com uma palavra de gratidão a Deus por por poder estar servindo a Ele numa comunidade que tem esta visão de sustentar de maneira digna o seu obreiro. Eu estou aqui já há 16 anos servindo ao Senhor e em nenhum momento a igreja deixou de cuidar de mim e da nossa família. Louvamos a Deus por esta igreja que tem compreendido esta verdade. E também posso falar em nome dos missionários que têm sido ajudados por nossa igreja. Compromisso assumido tem sido compromisso cumprido para com eles, não só financeiramente, mas também em oração. Digno é o obreiro do seu salário. É isso que a gente aprendeu nesse final do capítulo 6 e no capítulo 7 também. Que Deus possa continuar conduzindo nossa comunidade nessa direção de cuidar sempre bem dos seus obreiros, sejam eles quem for. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pelas lições que o Senhor nos ensinou hoje. Primeiramente, te agradecemos por esta igreja que tem sido fiel e cuidadosa ao atender às necessidades daquele e daqueles que estão envolvidos nos ministérios desta igreja, como pastor e também como missionários espalhados nos vários campos no Brasil e no mundo. Te agradecemos por estas verdades que estão contidas no livro de Levítico e que podem ser lidas e aplicadas os princípios para os nossos dias. Louvamos ao Senhor por esse tempo e oramos para que aqueles que ainda não reconhecem a Jesus como Salvador, que possam reconhecê-lo e tê-lo, então, como Senhor de suas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, mandem o desenho para o grupo do WhatsApp da igreja. Todos os adultos também são convidados a participar desse tempo de comunhão e adoração ao nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa semana a todos.